Câmara aprova intervenção federal na segurança pública da capital do país. O Senado brasileiro também já votou e aprovou o decreto do presidente Lula. Giro político, João Leão admite deixar presidência do Progressistas na Bahia em abril. Senado calcula prejuízos de 4 milhões de reais causados pelas invasões do 8 de janeiro. E protesto em Salvador, manifestantes vão às ruas em defesa da democracia. Tudo isso e muito mais no Alba Agora. Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Alba Agora, o novo telejornal do Legislativo baiano. Hoje é terça-feira, 10 de janeiro, e os reflexos das atrocidades do 8 de janeiro continuam a ser destaque aqui no nosso jornal. Fique atento. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha aqui em Salvador ou na região metropolitana por meio do canal digital 12.2 ou no 16 da NET. Olá também para você que está em Barreiras, ligado através do 40.2 ou pela TV UESB, que entrega o nosso conteúdo para todo o sudoeste da Bahia. E claro, você que está conectado com a gente pelo youtube.com/TV Alba. Para falar com o nosso jornal, você já sabe, mande um zap para mim no 719-9602-5318. Fala aí a sua sugestão de pauta, a sua crítica, o seu elogio, o que você quiser, tá certo? A Câmara Federal aprovou a mensagem do Executivo em que decreta intervenção federal na segurança pública da capital do país. Segundo o presidente da Câmara, a Casa atendeu prontamente à necessidade de responder às ameaças, mostrando que a democracia continua viva. Vamos ver. A Câmara aprovou nesta segunda-feira mensagem do Executivo em que decreta intervenção federal na capital do país. Prevista na Constituição, a intervenção é uma medida temporária em que o governo federal afasta a autonomia dos estados, Distrito Federal ou municípios. No caso do DF, a intervenção, que vai até o fim do mês, é apenas na segurança pública. A medida recebeu críticas. A intervenção, que é uma medida extrema e excepcional, ela só se justifica se a falha, aquela conduta, aquela omissão que levaram à necessidade de uma medida se protrair no tempo e no espaço. Não é o caso. Ontem, de fato, houve invasão de prédios dos 3 poderes. A polícia tentou conter, houve falhas, mas é preciso dizer que isso já foi contido. A intervenção federal foi decretada depois que manifestantes invadiram os palácios do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, localizados na Praça dos 3 Poderes, na tarde do último domingo. Deputados repudiaram o ataque às instituições e classificaram os atos de antidemocráticos. A causa ensejadora da perturbação social que compromete a ordem pública é gravíssima e autoriza a edição do decreto interventivo. Os atos criminosos de 8 de janeiro incitam a ruptura com a ordem constituída, conclamam a dissolução das instituições democráticas e dos poderes instituídos e exortam o estabelecimento de um novo governo, alicerçado em bases autoritárias e antidemocráticas, portanto, incompatível com os fundamentos democráticos da nossa Constituição. Como o Congresso estava de recesso, sessão extraordinária foi convocada especialmente para a votação da intervenção federal. O presidente Arthur Lira falou sobre o episódio. Em nome de todos os deputados, eu queria dizer da angústia que nós passamos ontem durante todo o dia, sobretudo do simbolismo que representa a Câmara dos Deputados, como eu disse há pouco, a Casa do Povo, que nunca se fechou, nem nunca deixou de atender a qualquer cidadão brasileiro, independente da sua condição, tanto de vulnerabilidade quanto de pensamentos sociológicos ou políticos. E, graças a Deus, minimamente o plenário
E eu queria aqui, de público, agradecer a valentia e a presteza dos nossos agentes da Polícia Legislativa Federal. E cumprindo o seu papel sem machucar ninguém, mas preservaram esse ambiente que é sagrado do povo brasileiro. Lira ressaltou ainda que, mesmo com o pouco tempo para restabelecer as condições de trabalho, a Câmara dos Deputados atendeu prontamente à necessidade de responder às ameaças às instituições democráticas. Esta é uma sessão muito significativa. Não estava prevista, mas, ao acontecer no plenário do poder mais democrático da República, é a prova concreta que a nossa democracia continua viva e funcionando plenamente, o que continuará para sempre. A profanação do templo, da democracia e o inaceitável vandalismo que aconteceram ontem na Praça dos Três Poderes são condenáveis sob todos os pontos de vista e merecem uma apuração rigorosa. As punições devem vir pelas mãos da Justiça, com uma dosimetria que considere não só os danos ao patrimônio público, como o simbolismo de um atentado simultâneo aos palácios que representam os poderes da nossa República. E o Senado também aprovou nesta terça-feira o decreto que determinou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Vamos ver agora na matéria da TV Senado. No domingo 8 de janeiro, a anarquia. Na segunda-feira, rastros da destruição por toda parte. O poder constituído reagiu. Uma das primeiras medidas foi o decreto presidencial estabelecendo a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Uma medida que precisava passar pela aprovação do Congresso. Menos de 48 horas depois do caos, o clima é tranquilo, de volta à normalidade. Senadores se preparam para votar o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. O relator, senador Davi Alcolumbre, expôs os fundamentos jurídicos que justificam a intervenção e solicitou ao presidente do Senado a aprovação em voto simbólico pelo plenário. Diante do exposto, opinamos pela aprovação na forma do artigo 49 da Constituição Federal do projeto de decreto legislativo número 1 de 2023, que aprova a intervenção federal na área da segurança pública no Distrito Federal, nos termos do decreto presidencial número 11.377, de 8 de janeiro de 23, com o objetivo de pôr fim a grave comprometimento da ordem pública. Em votação simbólica, a maioria dos senadores aprovou o projeto que institui a intervenção federal. Esses acontecimentos são crimes e, como crimes, devem ser tratados como tais. Não são excessos de manifestação democrática. São crimes que precisam ser punidos. Múltiplos crimes coletivos, mas praticados individualmente. E não é só uma mobilização que invade um prédio público. Não é só uma mobilização que, ao invadir um prédio público, depreda o patrimônio nacional, bens de todos os brasileiros e brasileiras. É mais do que a invasão de um prédio, é mais do que uma quebradeira geral e uma depredação de patrimônio público e de um patrimônio histórico muito valoroso. A grande preocupação e a grande perplexidade diante de um movimento como aconteceu no dia 8 de janeiro é a sua motivação. É o que anima alguém a fazer o que fez, que é a vontade de tomar de assalto a democracia brasileira, de fazer prevalecer sua vontade autoritária e antidemocrática de se praticar um golpe. E eu afirmo que esta motivação, este ânimo que foi expressado por essa minoria raivosa e selvagem, não vai prevalecer. E não vai prevalecer porque as instituições
e o Senado Federal, inclusive, são fortes o suficientes para reagir a esse tipo de ação. Mas se essas pessoas que praticaram esses crimes no dia 8 de janeiro acreditavam que pudessem fazer algo de relevante para o Brasil, fizeram, além de depredar o patrimônio público de todos os cidadãos brasileiros, fizeram foi unir mais as instituições do nosso país. Mais do que nunca, o Poder Legislativo, esta Casa, o Senado Federal, estarão unidos ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, numa união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, para poder fazer prevalecer a democracia e a democracia para sempre. Pois é, e diretores do Senado Federal apresentaram à presidência da Casa um balanço dos danos causados pelas invasões do último domingo, apontando também as ações que devem ser adotadas daqui para frente. De acordo com a diretora-geral do Senado, Ilana Trômbica, há prejuízos que não podem ser calculados diante das perdas e depredação. A reunião administrativa teve a participação dos diretores das secretarias do Senado. A diretora-geral, Ilana Trômbica, fez um balanço preliminar sobre os danos causados, os custos para a recuperação do patrimônio e das ações que serão adotadas. Há algo que nós não podemos nem contabilizar, né? Por exemplo, uma tapeçaria do Burle Marx, que não só foi vandalizada, como urinaram nessa tapeçaria. Parte da chapelaria do Salão Negro entraram por vidros quebrados no Museu do Senado e também os 2 gabinetes parlamentares que foram acessados na ala de Narte Mariz foram por vidros quebrados. Então, temos que trocar esses vidros e isso com muita rapidez. Ilana também comentou sobre os danos incalculáveis a obras que ficam no Museu do Senado. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um quadro que é de 1890, lá que retrata a assinatura da Constituição. Né? Eles não conseguiram derrubar, mas eles se penduraram no quadro, né? Fazendo com que a parte de baixo desse quadro ficasse solta. Se eles tivessem conseguido derrubar esse quadro, eu confesso para vocês que eu não sei nem dizer, né? Porque é uma peça que tem um valor incalculável. Eles, na entrada da presidência do Senado, né, que eles chegaram pelo lado da Câmara, quebraram vidros, também, infelizmente, a gente não sabe se consegue reparar móveis históricos do Palácio Monroe. Na galeria dos presidentes do Senado Federal, eles danificaram 5 fotografias, 5 pinturas, né? 4 delas nós vamos tentar reparar internamente com o trabalho da área aqui do Senado, mas uma delas ficou completamente, né, danificada e nós vamos ter que mandar repintar. Também no Museu do Senado chegou a ter, né, um tinteiro, né, um tinteiro da época do Império, que era de bronze, né, que foi completamente danificado, mas nós vamos tentar também restaurar. Nós vamos fazer todos os esforços para fazer toda essa restauração com um mínimo de dano ao erário, ainda que aqueles que invadiram o Senado não tenham tido esse cuidado, mas nós vamos ter. Quanto ao patrimônio da Câmara dos Deputados, dos 46 presentes protocolares expostos no Salão Verde, 6 estão desaparecidos ou irrecuperáveis. Muitos foram encontrados com danos pontuais que poderão ser restaurados. Pois é, um absurdo, né? Realmente inadmissível, e a gente continua esperando que os responsáveis por tudo isso aí sejam identificados e punidos. E após a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília no domingo, ocorreram nesta segunda-feira, ontem, diversas manifestações pelo Brasil em favor da democracia. Em pelo menos 16 capitais brasileiras, milhares de pessoas protestaram em resposta às ações golpistas. Aqui em Salvador, os manifestantes se reuniram no Campo Grande. Naama Rodrigues esteve por lá. Pouco a pouco, eles foram chegando, com faixas, bandeiras e cartazes, cada um à sua maneira. Os participantes protestaram contra os atos antidemocráticos praticados no domingo na capital federal. Teve até uma alegoria do ex-presidente enjaulado. Em meio ao povo, autoridades políticas, como deputados estaduais e vereadores. Não é apenas um movimento de indignados por uma derrota eleitoral, mas um movimento organizado, orquestrado e financiado
pelo setor, né, antidemocrático do nosso país. Eu sofri no dia da eleição que eu fui votar, eu encontrei policiais simpatizantes de Bolsonaro que disseram que iam dar voz de prisão na gente, nos enfrentaram, foi uma relação de violência política. Agora a gente está vendo policiais iguais a eles em Brasília, simpatizantes do movimento terrorista, fazendo selfie, estimulando as pessoas a entrarem, invadirem o Congresso. Então, esses policiais que não respeitam a Constituição, eles precisam ser sumariamente afastados. E nós precisamos mobilizar o povo da periferia para que possa lutar para garantir a democracia no nosso país. Esse ato faz parte de uma mobilização nacional contra o terrorismo e em defesa da democracia. Está acontecendo aqui em Salvador, em vários estados do Brasil e também no exterior. Na capital baiana, a manifestação saiu do Campo Grande em direção à Praça Castro Alves e teve a participação de diversos movimentos sociais, sindicais e culturais, além de entidades de diversas categorias. Um ato de rua como esse ele é importantíssimo para a gente dizer à sociedade que não aceitamos de forma nenhuma continuar com o ódio, com o rancor e principalmente a gente não aceita aqueles e aquelas que querem de alguma maneira não permitir que a democracia do nosso país continue festiva, continue forte, continue firme. Enrolada com a bandeira do Brasil, a técnica judicial Ana Cristina estava representando milhões de brasileiros e falou emocionada do amor ao símbolo maior da nação, que tem como marca principal a democracia. A gente ama esse país, a gente luta por um país melhor, a gente luta por melhoria, por justiça social. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. No próximo bloco, atenção motoristas e motociclistas. Quem não estiver com a documentação em dia pode ter o veículo recolhido. E você confere também o nosso Giro Político. Participe do nosso jornal, hein? Mande um zap para mim, 71996025318. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Alba Agora e nós vamos dar uma olhadinha no site oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, o al.ba.gov.br, que vem aqui para a tela agora. Deputados estaduais repudiam atos de vandalismo em Brasília. Claro que é um dos destaques. Os líderes aqui da Alba ficaram indignados com a depredação do patrimônio público. Temos também a Adolfo Menezes ordenando medidas protetivas para a Assembleia Legislativa da Bahia. Tudo isso aqui no site da Alba. Você deve sempre acessar al.ba.gov.br. Eu vou pedir para subir um pouquinho, que a gente pode ver as notícias aqui embaixo. Ó. Pedro Tavares propõe fraldas descartáveis infantis para famílias de baixa renda. A gente também pode ver os projetos de leis dos projetos de lei dos deputados da casa. Você acompanha aqui. Também Jusmari propõe que trecho da BA 455 passe a se chamar Aguinaldo Júnior, mais uma proposta aí de uma deputada da casa. Tudo isso você confere aqui no nosso site. Você sabia que qualquer veículo automotor, como moto, por exemplo, precisa de documento para circular pelas ruas? E que o motorista tem que portar uma CNH? É o que vamos conferir agora na matéria de Chico Lopes. A estudante Laura está participando das últimas aulas práticas antes de fazer a prova para conquistar a Carteira Nacional de Habilitação. Consciente, ela sabe que para pilotar é preciso a CNH. Então, é necessária a habilitação para poder conduzir um veículo, certo? E para evitar acidentes. Eu sou do interior, lá tenho o hábito de se pilotar sem habilitação, sem capacete. Mas para um trânsito consciente é necessário sim ter habilitação. Mas tem gente que insiste em dirigir sem habilitação. Não pode, é lei. Todo veículo com 2, 3, 4 ou mais rodas que dá partida e usa combustível, o motorista ou piloto precisa de habilitação para dirigir ou pilotar. Todo veículo ele precisa ser, para circular nas vias abertas, né?
nas vias públicas, eles precisam de serem registrados e licenciados. E o condutor, ele precisa ser habilitado. Ele precisa passar por um processo de habilitação para receber a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E tem mais, todos os veículos, todos mesmo, precisam de placa de identificação. Não tem exceção. Inicialmente por uma questão de segurança, né? A segunda questão é pelo fato dele ter aquele veículo registrado junto ao órgão público. Em caso de um acidente envolvendo aquele veículo, ele vai estar todo legalizado para poder, inclusive, requerer os seus direitos. Nessa concessionária, que tem 3 tipos diferentes de motos elétricas, antes da venda, o cliente recebe todas as orientações. Moto comprada, documento tirado. Moto elétrica, estou falando de moto. Moto que passa de 120 por hora, moto que tem potência muito forte, moto que ela é necessária, realmente a legislação exige emplacamento, habilitação categoria A e tudo convencional de uma moto normal. Daí você me pergunta, Chico, por que foram criadas tantas regras pelo Conselho Nacional de Trânsito? As últimas em uma resolução de março do ano passado? E eu lhe respondo, é bem simples, para trazer mais segurança aos usuários. O documento de habilitação ele é essencial porque abre portas de emprego, né? Por exemplo, uma pessoa que está querendo realizar um concurso público em nossa atualidade consegue também, tendo a Carteira Nacional de Habilitação, além de se tornar um condutor defensivo, né? Porque aprende uma maneira melhor de estar na condução de um veículo, aprende a ser defensivo no trânsito. Então, a habilitação em nossa atualidade é um documento essencial, porque abre essas portas para que um cidadão possa entender que é necessário ser defensivo também no trânsito e obter um documento que é tão importante. É bom ficar atento, né? E chegou a hora do nosso giro de notícias políticas. João Leão admite deixar a presidência do Progressistas Baiano em abril. E prefeitos apresentam chapa para disputar o comando da UPB. Confira essas e outras informações agora. Rodou! O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o vice-governador Geraldo Júnior participaram de reunião com prefeitos de 9 municípios baianos na manhã desta terça-feira. No encontro realizado na sede do Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública, o COI, no CAB, os gestores municipais apresentaram ao governador propostas de chapas para o comando da União dos Prefeitos da Bahia, UPB, e da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia. A chapa sugerida para a UPB é encabeçada por José Henrique Silva Tigre, o Quinho, prefeito de Belo Campo. Tomou posse na última segunda-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Alfredo Mangueira, do MDB. Este é o 8º mandato do parlamentar na casa. Ele assume a vaga de vereador do ex-presidente da casa e vice-governador do estado, Geraldo Júnior, também do MDB. O ouvidor-geral da Prefeitura de Salvador, Jean Sacramento, foi reconduzido à presidência estadual do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. No ano passado, um imbróglio no Diretório Nacional da sigla retirou a presidência de Jean. O deputado federal eleito João Leão, do Progressistas, admitiu a possibilidade de deixar o comando estadual do partido em abril deste ano, quando os membros se reúnem para definir a composição do diretório. O Progressistas, que era vice-governador da Bahia até o final do ano passado, comanda a legenda desde 2014. E agora vamos de previsão do tempo para fechar o nosso jornal. Veja como será a quarta-feira em Salvador, Barreiras e Vitória da Conquista. Confira. A quarta-feira em Salvador será de sol com muitas nuvens durante o dia e pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima na capital será de 24 graus e a máxima de 30. Em Barreiras, o dia será de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 20 e 32 graus. E em Vitória da Conquista também terá sol com aumento de nuvens de manhã, podendo chover à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 27. Bom, gente, por hoje é só. O nosso Alba Agora está chegando ao fim.
Fique sempre bem informado também por meio das nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no Alba Agora, às 7h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, tenha um excelente fim de noite e até amanhã. Tchau, tchau.